Graça e paz a todos. Amados, quem nunca andou ansioso para que Deus solucionasse os nossos problemas? Quem nunca barganhou com Deus? Quem nunca ouviu falar em campanhas? A gente vê no nosso mundo cristão muitas pessoas alegando: venham para a campanha da libertação do cônjuge, que o Senhor vai encurtar o seu tempo no deserto. Eu poderia estar aqui falando mais outras coisas que tem no nosso meio cristão, e essas coisas, meus amados, elas não diferenciam nem um pouco das como a gente pode dizer, do que essas pessoas que tragam o seu marido, tragam a sua esposa em não sei quantos dias, como se fosse uma macumba. Na verdade é essa. Nós temos que entender que quando o Senhor nos leva ao deserto, Ele quer falar conosco, Ele quer nos ensinar. É uma intimidade com o Senhor. Ele está vendo os nossos caminhos, que não são agradáveis a Ele, isso para os seus eleitos, tá? Primeiro, que ninguém sabe quem são os eleitos de Deus. Eu sempre falo isso para vocês. Existe uma eleição, ninguém pode negar isso. Então, por isso que a gente tem que pregar o Evangelho a toda criatura. Então, Deus, quando no livro de 2 Samuel, capítulo 14, versículo 14, diz o seguinte: que teremos que morrer um dia é tão certo como não se pode recolher a água que se espalhou pela terra. Mas Deus não tira a vida, está falando do eleito dele, não tira a vida, ao contrário, cria meios para que o banido não permaneça afastado dele. Então, aqueles que são eleitos de Deus, são os predestinados, que Deus predestinou antes da criação do mundo, vai chegar um momento da vida dessa pessoa, que há um tempo determinado para todas as coisas, uns são mais cedos, outros é tardio. O ladrão da cruz é um exemplo. Quando estava beirando a morte ali, ele foi salvo. Enquanto outros estão na tenra idade. Então, Deus cria meios para trazer de volta o seu anido. E no decorrer de toda a Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento, nós vemos o Deus que endurece corações, o Deus que transforma coração de pedra em coração de carne, o Deus que coloca um espírito novo, como diz o livro de Jeremias, Ezequiel, para que a pessoa busque Ele de todo o coração. Então, Deus está no controle de tudo. Nós podemos ver agora, vamos lá, no livro de Jó, capítulo 12, versículo 13 ao 16. Jó 12, do 13 ao 16, diz o seguinte: Deus é quem tem sabedoria e poder. A Ele, a Deus, pertence o conselho e o entendimento. O que Ele derruba, preste atenção agora, o que Ele derruba não se pode reconstruir. Quem Ele aprisiona, ninguém pode libertar. Quem Ele aprisiona, ninguém pode libertar. Lembra lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, onde o apóstolo Paulo fala assim, se o descrente quiser ir, deixe-o ir. Deus nos chamou para vivermos em paz. Se o descrente resolveu ir, é porque Deus inclinou o coração dele para ele ir. Deus quer falar com vocês. Então, se vocês brigarem, obrigarem, falar que eles têm que ficar, isso, vocês estão indo contra o que Deus está ordenando. Deixe-o ir. Deus nos chamou para vivermos em paz. Então, Deus quer falar com vocês. Ele não endureceu o coração do cônjuge de vocês para que vocês vão lá e façam com que ele desista de ir. Deixe-o ir. Que é da vontade do Senhor que eles vão. Tá? Então tá. O que ele derruba não se pode reconstruir, o que ele aprisiona ninguém pode libertar. Que nós não somos o Espírito Santo. Se ele retém as águas, predomina a seca. Se as solta, devastam a terra. A ele pertence, a Deus, a força e a sabedoria. Tanto o enganado quanto o enganador, a Deus pertencem. Então, tanto o enganado quanto o enganador, a Deus pertence. Tanto o que repudia quanto ao que é repudiado, a Deus pertence. Por isso que nós temos que deixar ir. Deus nos chamou para vivermos em paz. E para terminar, vamos ao livro de Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos viram o meu embrião
Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Então, meus amados, todos os dias seus repudiados e do repudiador que se foi, foram escritos por Deus. Deus determinou cada passo que o repudiador e que o repudiado está dando. Então, o seu papel de cristão, de um homem que entendeu que a sua luta não é contra o cônjuge, e sim nas regiões celestiais, é descansar em Deus. E o que é descansar em Deus? É vocês, estudo bíblico, oração, intimidade com o Senhor, tá? Muitos alegam aí que jejum é abstinência de comida, que jejum você tem que ficar horas e horas intermináveis de comer. Amados, eu creio, Wellington, não estou dizendo que nesse fato eu estou certo, tá? Mas eu creio que o jejum é quando você se alimenta tanto da palavra, você está tanto em oração que você esquece até de comer o alimento sólido. Para mim, o Wellington, isso é jejum, tá? Não digo que esteja errado aqueles que fazem jejum, vão trabalhar, vão fazer uma coisa. Para mim, isso não é certo, tá? Então, se alimentem da palavra, bebam da água viva, porque a água que a gente bebe aqui, terrena, logo logo nós teremos sede novamente. Então, a água viva, vocês nunca mais terão sede. Por isso que não existe esse negócio de perder a salvação. Por isso que eu sou uma pessoa que creio na predestinação. Aqueles que estão no Senhor, que têm o Espírito Santo, eles vão perseverar. Então vocês que estão clamando pela família, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Não adianta você se humilhar ao cônjuge, não adianta fazer nada disso. Eu vou ficar mais bonita, vou ficar mais bonito para que meu cônjuge volte. Não, vocês têm que cuidar do corpo de vocês, que é o templo do Espírito Santo. Vocês têm que ficar bonita para vocês, não para ninguém, tá bom? Coloquem isso na cabeça de vocês. Deus vai tocar o coração do cônjuge de vocês sendo feio, gordo, magro, careca, seja o que for, independente do que a gente faça. Cuide de vocês, cuide da parte espiritual de vocês, cuide do corpo de vocês, por amor a Cristo, porque o teu corpo é templo do Espírito Santo. Fica os irmãos na paz do Senhor Jesus.